Negócios estão acontecendo no Vasco da Gama. Paulo Brax tem reunião com o treinador, mas já tem plano B caso esse treinador não aceite. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também sobre saída de jogadores. Tem jogador do Vasco aí que tem negociação avançada com outro gigante brasileiro. Vamos falar também sobre a venda de ingressos para a possível estreia de Alex Teixeira, mas tem um caso curioso aí que a gente vai trazer para vocês, porque pode ser que até que o Alex Teixeira nem jogue. A gente vai falar sobre isso e muito mais, e também sobre Paulinho e o penúltimo passo para o Vasco chegar à SAF. A gente vai trazer essas informações aqui nesse vídeo. Então, vai subir a vinheta. Depois da vinheta você vai ver que as coisas estão acontecendo no Vasco. Tomara que não apareça ninguém da justiça aí, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, aquele abraço pra você que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. Muito obrigado, aquele abraço, vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E pra você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso Comentaléu Vascaíno, que é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco tá aqui no nosso Comentaléu Vascaíno. E vou lembrar, ó, nosso pré-jogo é nesta quarta-feira, viu? A gente já mudou aí, o pré-jogo agora é um dia anterior e o pós-jogo vai logo após o jogo terminar. Então nesta quarta-feira tem live pré-jogo, onde a gente também vai debater a reunião do Conselho Deliberativo, que nós vamos começar falando sobre isso, né? O Conselho Deliberativo se reúne para analisar o parecer dado pela comissão, né? E também dar o seu parecer sobre a possível venda do futebol do Vasco para 77 partes. Essa reunião acontecerá. Tem a primeira chamada às 19h30, segunda chamada às 20 horas, quando começa aí, terá a aprovação da ata da última reunião do dia 7, vai ter toda a questão do parecer, vão ter as discussões e a partir daí eles vão dar um parecer positivo ou não para a venda das 77 partes. Mas já, sempre eu falo aqui, independente se o parecer for positivo ou negativo, isso não influenciará na venda. Quem vai definir é o sócio estatutário do Vasco, que tem aí o direito de voto e que provavelmente deve votar no dia 7 de agosto. Porque é quando o Otto for fazer aí a convocação, se não tiver nenhuma situação na justiça, né? Esperamos que não tenha, porque no Vasco é assim. Daqui a pouco aparece alguma coisa na justiça aí para parar as coisas. Mas com fé em Deus que não vai ter, né? Vou até isolar. Isola. Deixa essas coisas acontecer aí normal, naturalmente. Então, no dia 7 de agosto a gente pode ter a GE da SAF que definirá a venda. E aí, a partir do dia 8 já, a gente já pode ter a 77 assumindo, fazendo investimentos com toda a sua estrutura, Paulo Brax como diretor executivo, enfim. A gente pode ter toda essa situação. Inclusive, daqui a pouco eu vou falar sobre o Paulo Brax, que ele já está trabalhando aí, né? Tem reunião agendada com um possível novo técnico do Vasco e tem um plano B também. Mas falar sobre o jogo Vasco e Chapecoense no próximo domingo. Vasco deixou mesmo a situação para São Januário, não ia ter tempo hábil para brigar na justiça. O Vasco também estrategicamente se retirou, né? O Vasco vai entrar pesado na briga do Maracanã, viu? Mas depois a gente vai falar sobre isso em outros momentos. Mas mais de 10 mil ingressos já vendidos para o jogo Vasco e Chapecoense para a possível estreia de Alex Teixeira. Por que é possível, Léo? Porque até o momento o Vasco ainda não inscreveu o jogador. O Vasco aí tem um prazo de 3 dias. Espera-se que a FIFA faça isso logo. O Vasco precisa que a FIFA dê o legal para ele poder inscrever o Alex Teixeira e o Alex Teixeira tiver pronto para esse jogo. Lembrando que Alex Teixeira tá jogando demais. A galera que tá lá no grupo viu o vídeo que eu mandei do treinamento, né? Alex Teixeira, meu amigo, tá esculhambando e deve entrar pelo lado esquerdo mesmo. Deve jogar ali pelo lado esquerdo, no lugar do Gabriel Peck, e tá treinando demais, tá fazendo 2 períodos de treino. O cara tá com vontade. Olha, Alex Teixeira dá um plus nesse time do Vasco da Gama, viu? E quando ele corta pra direita, meu amigo, não tem quem pegue. É uma jogada aí fatal, Alex Teixeira, quando pega essa bola, corta pra direita, meu amigo, é um Deus nos acuda pra defesa, mas o cara tá treinando demais e pode estrear contra a equipe da Chapecoense. Mais de 10 mil ingressos já estão vendidos. O Everton está de saída no Vasco. Olha, já tem aí negociações avançadas com o Internacional. O Internacional está conversando aí com o representante do jogador. O Vasco não se opõe à saída. O Bragantino também não vai utilizar o jogador. Então, ele deve ir para o Internacional, né? Se as coisas evoluírem ainda mais positivamente, mas tudo indica que o Everton será jogador da equipe do Internacional e deve deixar o Vasco aí. Sem deixar saudades, né? A torcida do Vasco não gostou muito do Everton, não, viu? O Everton foi um jogador que infelizmente não funcionou. Sentiu demais o peso da camisa do Vasco da Gama. Olha, antes de falar sobre reunião com o treinador, sobre a situação de Paulinho, enfim, a gente vai falar. Eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, tá gostando dos nossos conteúdos, se inscreva, a gente tá chegando a 6 mil, hein? Falta pouco menos aí de 50 inscritos. Vocês podem nos ajudar nisso, né? Então, conto com vocês, dê essa moral aí para se inscrever, a gente chegar a essa marca importante. E lembrando também, vamos falar agora de Paulinho.
Olha, Paulinho tem interesse sim em voltar, mas não é uma negociação fácil, viu? Pra galera não criar as falsas expectativas. Ah, Paulinho vai voltar. Não é fácil. Paulinho recebe aí um salário em torno de 700 mil, 800 mil, e nessa faixa aí. Quer voltar, mas desde que ele receba esse salário, ele quer estar dentro da realidade que ele já recebe na Alemanha e não teria problema em voltar para o Vasco da Gama, desde que aquilo que ele recebe esteja aí dentro daquilo que o Vasco for oferecer ao jogador. Com a 77, isso se torna extremamente viável. Se a 77 não tiver na jogada, isso fica complicado porque é um salário bem acima do teto do Vasco da Gama. O jogador que mais recebe no Vasco hoje vai chegar a 250, 300 mil. Então, esta é a situação aí do Paulinho para uma possível volta ao Vasco da Gama. Tô vendo que muita gente já tá empolgada. Paulinho, Paulinho, Paulinho. Mas vamos segurar um pouquinho a onda aí que vai depender da 77, né? 77 assumindo, tentando aí, querendo fazer um investimento no Paulinho. Isso fica muito fácil porque dinheiro não vai faltar, né? 120 milhões deve entrar logo de primeira aí, logo com a aprovação da SAF. E olha, situação de técnico, né? Emílio Fara tá lá, tá de boa, vai treinar o Vasco, provavelmente vai treinar no próximo domingo também, tá treinando, todos os jogadores gostam muito do Emílio Fara, mas o Vasco tá buscando um projeto, um técnico para 2022/2023. E o Vasco tem 2 nomes que devem ser escolhidos entre eles aí, né? Se eles aceitarem a proposta do Vasco da Gama. E o Vasco tem uma reunião com um agora. O Paulo Brax irá se reunir com o Odair Helman. Ainda não está confirmado, mas provavelmente deve ser uma reunião remota, porque o Odair Helman estava nos Emirados Árabes até pouco tempo, a sua família está lá, as filhas dele estão estudando lá a faculdade, enfim. Mas não seria um empecilho para ele voltar ao Brasil não, viu gente? Estou logo falando. O Vasco, o Paulo Brax deve conversar com o Odair, essa informação em primeira mão do Juan de Lima. A gente foi procurar aí saber o que é que vai acontecer mais ou menos. Provavelmente para conhecer, ele já teve aí informações boas, né? Principalmente no Inter, onde ele trabalhava, procurou referências do treinador, inclusive o Nenê já foi um jogador que foi treinado pelo Odair Helman no Fluminense. E o que é que acontece? Ele deve apresentar o projeto da 77, deve entender os projetos e a forma, a metodologia de trabalho, o que é que o treinador quer, para possivelmente contratá-lo ou não. Essa é a situação. O Odair Helman, como a gente já falou em outros momentos, é o top 1, é o cara preferido da lista da 77 Partners, juntamente com o Vasco, para a contratação deste técnico. E como eu já falei aqui anteriormente, a 77 está dentro sim, gente. A 77 pode entrar daqui a 15 dias. Vocês acham que eles não vão estar na escolha desse técnico? Obviamente que vão estar. Porque se eu contratar um cara que não está dentro daquilo que eles querem, daqui a 15 dias ele vai demitir o cara ou vai trabalhar com alguém que eles não querem? Claro que vai estar. E o Paulo Brax é o cara que está aí à frente dessas negociações. Se não der certo com o Odair, o plano B é o Guto Ferreira, que inclusive pessoas próximas já dizem que o Vasco já sondou, né, a situação do Guto, já tentou entender essas situações, mas hoje tem 2 frentes. Ou vai com o Guto, ou vai com o Odair, que é o preferido, número 1, ou vai com o Guto Ferreira, que é o cara aí que entende de acesso e já tem 4 acessos aí no futebol brasileiro, mais 2 acessos no futebol português, e é um cara que conhece muito a competição. Enfim, a gente vai aguardar, vamos ver o que é que vai acontecer nas próximas cenas do capítulo e provavelmente no nosso pré-jogo aí a gente vai bater um papo sobre isso, tomara que já tenha alguma coisa definida. Então é isso, agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo, aquele abraço, saudações vascaínas e até a próxima, valeu!